Queridos, o meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós, amém? Amém. É uma honra para mim o fato de estar aqui para ministrar a palavra. Atualmente eu moro em Curitiba, no Paraná, e vim de lá justamente para esses eventos de formatura da capelania e para ministrar em algumas igrejas. Eu sou bombeiro militar, veterano. A gente fala veterano porque a gente diz que nós não nos aposentamos. O militar não se aposenta, ele vai para a reserva e ainda pode ser chamado a atuar. E eu sei que se algum de vocês tiver uma pessoa engasgando, passando mal, problema em casa, não importa se é da ativa ou veterano, nós vamos pedir socorro. E é verdade que nós podemos servir de diversas formas. Além da capelania, nós estamos trabalhando num projeto que chamamos Veteranos em Ação, justamente para tirar os veteranos do sofá, para trazê-los de volta a fazer algumas atividades, como nas calamidades do Rio Grande do Sul. Eu passei lá um mês como voluntário, e há outras coisas que nós podemos fazer juntos. Eu trabalho atualmente em Ministérios Pão Diário. Muitos já viram aquele livrinho que a gente conhece, o Pão Diário, e não é pão de alho do churrasco, que a gente às vezes confunde. Mas Ministérios Pão Diário me surpreenderam. Eu comecei dando aulas no curso de capelania, depois escrevi também para o devocional, e quando me mudei para Curitiba, eu sou goiano, passei para a reserva, depois fui para Curitiba porque meus filhos já moravam lá. Eu conheci melhor esse ministério. É um ministério que está presente em cerca de 160 países, na verdade 60 idiomas diferentes, desde português, inglês, espanhol, mandarim e um monte de outras coisas que a gente sequer pode imaginar. Nós temos material que chega para militares nas zonas de combate, lá na trincheira. Da mesma maneira que alguns irmãos receberam aqui nessa noite uma Bíblia em áudio, alguns soldados em zonas de guerra recebem o seu material lá no meio da guerra. Nós tínhamos um escritório na Rússia e outro na Ucrânia que foram fechados temporariamente por causa do atual conflito. Mas nós não paramos de atuar naquela área. Nós estamos atuando através de um escritório na Bielorrússia e de lá nós fazemos todas as operações. Temos atuado com militares, com universitários, com indígenas. Nós temos no escritório no Brasil cerca de 80 pessoas trabalhando e com um alcance para as Américas, para a África e alguns países da Europa que falam português e espanhol. É uma organização sem fins lucrativos, nós somos missionários com o desejo de servir e é por essa razão que estou aqui. Servindo aos irmãos das Forças Armadas e da Segurança Pública. Queridos, nós temos caminhado juntos com muitas coisas. E uma das bênçãos é esse trabalho que está sendo desenvolvido pela Capelania da Polícia Militar do Acre. Nós temos outros esforços no Distrito Federal, na Bahia, o país inteiro. Nós tivemos, no final do ano passado, no mês de outubro, aqui no Brasil, a Conferência Internacional ou Mundial de Militares Cristãos. É um evento que acontece a cada 10 anos. E nós tivemos representados 72 países aqui no Brasil. Tínhamos fardas de todo tipo, militares de todas as forças, Exército, Marinha, Aeronáutica, polícias, bombeiros e outras forças policiais que dão a Polícia Militar. Foi um grande encontro de pessoas que são irmãos duas vezes. Daqueles que são irmãos porque usam a mesma farda. E daqueles que são irmãos porque está sobre eles o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, hoje eu tive uma verdadeira aula sobre os frutos da floresta. Eu comecei a conhecer alguns frutos que eu nunca tinha visto. Conheço os frutos do cerrado, mais recentemente estou conhecendo os frutos do sul, lá o pinhão, das araucárias e outras coisas, mas
eu fico pensando o poder de Deus que transforma uma pequena semente numa árvore frondosa. Qual o fruto esperado de uma castanheira? Qual o fruto esperado de uma araucária? Ou de um pé de piqui lá em Goiás? Ou de um cajueiro? Não é possível que algum de nós tenha um pensamento atravessado de esperar encontrar uma melancia num cajueiro, de encontrar uma manga num pé de maracujá. E aqueles que criam animais também esperam que a produção do fruto do seu trabalho sejam da mesma espécie. Quem cria gado quer produzir mais gado. Quem cria ovelhas quer produzir outras ovelhas. E o curioso, meus irmãos, é que nós, como cristãos, nós, como ovelhas do pastoreio do nosso Senhor, nós costumamos pensar que os nossos frutos são costumes. Alguém pensa que eu estou produzindo frutos porque eu prego o Evangelho, eu estou produzindo frutos porque eu lidero, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E o Senhor pode olhar para nós e perguntar: mas onde estão os resultados do seu trabalho? Vamos imaginar que no último dia das nossas vidas, quando nós chegarmos à presença do Senhor, Ele nos pergunta: onde estão os frutos que você me traz? Se pudéssemos chegar lá nos céus com os nossos frutos, muitos de nós vão dizer muitas coisas sobre esses frutos. Eu falava com os irmãos acerca dos frutos. Eu gostaria que você refletisse um minutinho enquanto o Caio termina de arrumar ali a câmera, sobre os frutos que você tem produzido na sua vida cristã. Abaixe a sua cabeça agora. Ao longo da sua vida, quantos frutos você produziu? Se você pudesse fazer uma lista dos nomes das pessoas que você levou aos pés de Jesus Cristo, das pessoas que se converteram através do seu testemunho, das pessoas que se renderam ao Evangelho, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como fruto da sua pregação, tente fazer uma lista desses nomes na sua mente. Seja honesto consigo mesmo. Seja honesto com o Senhor. Abra seus olhos agora. Diante dessa reflexão, meus irmãos, isso não é para trazer peso simplesmente. É bom que traga peso. Mas é bom que traga peso para nós olharmos e redirecionarmos a nossa conduta, sabendo que o Senhor nos dá as sementes, porque nenhum de nós é capaz de converter outra pessoa. Da mesma maneira que ninguém é capaz de produzir uma árvore ou de produzir um fruto, mas é capaz de semear ou capaz de coletar aquilo que a natureza já providenciou. E nós, como cristãos, somos capazes de semear no coração das pessoas e somos capazes de coletar ou de colher aqueles que o Senhor nos envia no seu caminho. Aqueles que criam os animais sabem que os animais requerem cuidado, e nesse cuidado ali esses animais se reproduzem e produzem outros animais, outros bois, outras ovelhas e outros animais que nós desejamos. Uma ovelha produz outra ovelha, não que filhos de crentes sejam crentinhos, jamais, mas como fruto daqueles que servem ao Senhor, nós temos pessoas que são atraídas para o reino do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que são transportados do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Lá no Éden havia um fruto que não devia ser comido. Por muito tempo eu me inquietava, por que não podia? Por que não podia ser comido? Quando nós pensamos que é um simples teste, ou um ato de obediência e de desobediência, nós estamos olhando de maneira muito rasa, porque o Senhor colocou a submissão como um propósito. Podemos comer de tudo, mas não do fruto
do conhecimento do bem e do mal. Chega o inimigo das nossas almas e diz: é assim que Deus diz? Vocês não podem comer? A mulher apressadamente diz: podemos comer de tudo, mas não podemos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e nem nele tocar. Ele até aumenta um pouquinho, porque senão morreremos. O diabo diz: certamente não morrereis. O que significa isso? Se eu digo que alguém me falou alguma coisa e eu digo: olha, não é bem como ele te disse. Em outras palavras, eu estou dizendo: ele mentiu. O diabo acusa Deus de mentiroso. Ele diz assim: não é como ele está dizendo. Vocês podem comer sim. Se vocês comerem, serão deuses. Serão como Deus. E não pense que foi só o desejo de comer um fruto. Que a gente até sabe que não é nem maçã, coisa nenhuma. Nem sabemos que fruto era. O que nós sabemos é que havia uma ordem de Deus para não tomar dele, para não viver eternamente naquela condição. E eles tomam e comem, porque duvidaram da bondade de Deus, porque creram que podiam ser iguais a Deus. E é isso que nós fazemos todos os dias. A gente vem aqui, louva o Senhor, canta, adora, se alegra, fortalece a fé, aí sai por ali: amanhã, segunda-feira, agora eu tenho que dar os meus pulos, que agora é comigo, do meu jeito. Ah, você não sabe a minha situação, você não sabe como é meu patrão, você não sabe como é que é a questão de impostos no meu país. E a gente começa a fazer do nosso próprio jeito, como se fôssemos donos do próprio nariz ou da nossa própria história. Quando Deus vai em direção ao homem, porque o Senhor é quem nos procura, isso não mudou, o Senhor é quem nos procura, Ele é quem nos busca, da mesma maneira que aconteceu lá no Éden, com a convicção do seu pecado, o homem percebe a nudez, não é simplesmente uma nudez física, é a nudez de vergonha de saber o que estava acontecendo, de saber que tinha falhado com o Deus Todo-Poderoso, que tinha duvidado da bondade de Deus. E quantas vezes você também duvida? Você não tem coragem de pedir certas coisas a Deus e dizer: Senhor, faz como o Senhor quiser. A gente dá palpite: Senhor, faz assim, assim e assim, porque é o jeito que eu quero. O Senhor tem o poder, mas eu sei o que é bom para mim. Mentira, sabemos nada, mas o homem foge. Quantas pessoas que você conhece que estão fugindo de Deus? Quantas vezes eu mesmo fugi de Deus e você fugiu de Deus? Nas mínimas coisas, em pensamentos e atitudes, e Deus vai em direção ao homem. Deus visitava o homem à tardinha para um bate-papo muito agradável. A presença viva e íntima de Deus foi quebrada, e ele diz: Adão, onde estás? É Deus quem nos procura. Ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Você vai falar do Evangelho para muitas pessoas, vai dar a boa notícia, se você falar, porque tem gente que nem fala, né? Se você pregar, algumas pessoas vão fugir, repetindo o Éden, dizendo: ouvi a tua voz, tive medo. Quantas pessoas não querem ler a Bíblia, não querem vir à igreja, não querem que a luz esteja sobre ele, porque a luz mostra a nossa sujeira. E fogem, fogem e fogem. E o Senhor vai à busca daquele, e lá no Éden ele faz a promessa que envolvia também uma semente. Ele disse: da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Eu fiz esse pano de fundo para nós nos situarmos quanto a uma realidade devastadora. Nós sabemos que o nosso país vive uma polarização política entre direita e esquerda, esquerda e direita, esses que defendem um político, outros que defendem um outro político, esse grupo, aquele grupo. Não que eu queira comparar de maneira leviana o reino dos céus com essa loucura que nós vivemos, mas pode didaticamente nos mostrar que ou nós fazemos parte do império das trevas,
ou nós fazemos parte do reino da sua maravilhosa luz. Não existe meio termo. E o que é que permite que nós fazemos parte de um grupo ou de outro? Tem gente que pensa, se tiver uma carteirinha da igreja, se tiver um nome ali no hall de membros, se frequenta a igreja, se entrega o dízimo, se é líder, se produz alguns frutos, será que são esses os frutos que o Senhor espera? Mas o meu fruto é porque eu sou convidado para pregar aqui, ali, eu sou honrado dessa ou daquela forma. Queridos, o fruto esperado do Senhor não é esse. Use costumes, jeitão de falar, jeito de cantar, palavreado, nada disso. Nós não vamos levar nada disso para a eternidade. O fruto de um crente é outro crente. O fruto de uma ovelha é a outra ovelha. E nós não vamos pegar ninguém à força para poder levar para o Evangelho. Mas nós podemos ser cartas vivas do Senhor para alcançar essas pessoas. Quando Jesus é procurado por Nicodemos, Nicodemos procura Jesus à noite. Isso representa duas coisas. Ele não queria ser visto. Mas tem uma outra coisa. Ele procura à noite porque ele estava nas trevas. Ele era religioso, era conhecedor da lei, mas mesmo assim não enxergava a realidade espiritual. Talvez você esteja nessa igreja há 10, 20, 30 anos e ainda esteja nas trevas. Você lê o texto, você vomita um versículo para cada situação, você sabe tudo sobre a igreja, mas os seus olhos espirituais ainda não foram abertos. Você é como um zumbi. Aqueles que assistem e gostam de filmes de zumbi, aqueles que parecem vivos, mas estão mortos. Ou como aqueles da Cracolândia que estão errantes ali, só pele e osso, e a gente não sabe o que está dentro da mente daquelas pessoas. Nós olhamos para pessoas bonitas, cheirosas, famosas, ostentando as suas redes sociais, e não sabemos o vazio que está na maioria das almas. E nós invejamos muitas vezes, da mesma maneira que fez Asaf, porque prosperam os ímpios, porque eles têm tanto e eu não tenho, como se aquelas coisas fossem o sinal da bênção. Nós chegamos a crer que se nós dermos mais para o Senhor, se dermos mais financeiramente, se dedicarmos mais do nosso tempo, seremos mais abençoados. Nos esquecemos que quem disse: olhe para os reinos da terra, eu te darei tudo isso se prostrado me adorares, não foi Jesus, não foi Deus, foi o diabo, tentando o próprio Cristo. Deus não quer nada de nós como um fim em si mesmo. Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa mente. Se contribuirmos financeiramente, se dedicarmos a nossa vida como trabalho para o Senhor, que seja resultado e não para merecer a salvação, porque ninguém vai merecer. Você pode ter ministério de libertação, expulsar demônios, pensar assim: eu tenho poder, né? Eu vou, chego e aconteço, ajudar as pessoas, aconselhar, ajudar a reconciliação de casais, pregação poderosa, as pessoas se convertem, o mundo espiritual se move e você diz: o poder é meu. De Deus não se zomba. Ninguém pode ousar querer ser igual a Deus, porque quem fez isso foi Lúcifer e caiu com ele uma terça parte dos anjos do céu. E ele leva o tempo todo pessoas que estão dentro e fora das igrejas com a síndrome de Lúcifer. Agora nós outros, como servos do Senhor, temos que nos dobrar, nos anulando como escravos, entendendo que o Senhor comprou a nossa liberdade com o seu próprio sangue. No livro de Lucas, capítulo 15, o Senhor nos conta 3 parábolas para falar de um mesmo assunto, que podem representar pessoas que estão aqui, que estão lá fora, que estão dentro das nossas casas, dentro dos lugares que nós trabalhamos, e eu gostaria que você pensasse sobre cada uma delas, para que você pudesse clamar ao Senhor por cada uma dessas vidas, para que o Senhor pudesse mandar para você os frutos que Ele mesmo quer, porque a obra é dEle, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo.
Ninguém pode estudar a teologia a vida inteira, conhecer a Bíblia de ponta a ponto de convencer alguém a fazer parte desse reino. Ninguém. Não faz sentido. Você fala, mostra, a pessoa olha assim e diz, tá, mas e não faz sentido. Já um outro está passando na rua, escuta um pedacinho, um papel no chão, ouve um pedaço do hino, lendo a Bíblia sozinho, ou sozinho em casa e tem uma experiência sobrenatural com Deus e é transportado do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. Porque a obra não é nossa. Mas o fato da obra não ser, em última análise, nossa, não significa que não estejamos envolvidos. Essa é a nossa principal missão. O que é que você está fazendo da sua vida? Correndo atrás do vento, como dizia Salomão, acumulando coisas, experimentando toda a sorte de prazeres, dizendo, é isso que é viver? Ouça as celebridades nas redes sociais e na TV. O importante é se divertir. O importante é ser feliz. Será que é isso? Será que toda a nossa existência são esses poucos anos que nós vivemos aqui? E o Senhor diz que as pessoas não entendiam o que Ele estava falando. Lucas registra da seguinte forma: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Nos tempos de Jesus, os religiosos, no meio deles, tinha a pior espécie de pessoas do mundo. Fariseus, hipócritas, pessoas que colocavam julgos pesados sobre outros, mas eles mesmos eram como sepulcros caiados. Aquela sepultura que é bonitinha por fora e por dentro é podridão. Abre lá para ver o mau cheiro. Algumas pessoas, se você vê por trás do que ele mostra nas redes sociais ou publicamente, é assustador ver o que a gente poderia constatar. Algumas dessas pessoas viram que Jesus estava na casa de Mateus, provavelmente casa de Mateus, ali reunido com alguns depois da conversão, porque Jesus olhou para Mateus, um cobrador de impostos, um traidor da nação, aqueles que exploravam o seu próprio povo para o seu próprio enriquecimento, para ajudar Roma. Mas Jesus diz, vem, segue-me. Não sei quantos assistiram The Chosen. Esse filme mostra com muita clareza a angústia de Mateus e o drama dele. É muito bem feito, é muito fiel à Escritura. Ele nos dá uma visão clara dessa luta. E ele se entrega, ele vai nessa busca. E como nós, imperfeito, ele estava no caminho. E ali, quando estava naquela refeição, diferente de nós, que às vezes até senta, come à mesma mesa com pessoas que não sejam da mesma religião, para os judeus isso era uma profanação. Isso era um pecado terrível. E eles ficaram na porta, do lado de fora. Eles olhavam para dentro e ficavam, tá vendo lá? Ó, fala que é um profeta, está lá no meio daquele povo pecador. Olha com quem ele está misturado. Pior espécie de gente. Olha com quem ele está andando. Todo tipo de comentário. Vamos fazer um parênteses aqui. Quantas vezes você já fez isso? Você passou pela rua, viu um irmão da igreja, uma irmã da igreja andando com uma pessoa de má fama, você diz, olha lá, ó, sabe-se lá o que está aprontando. Se não sair com a língua grande falando coisas que você não viu, apenas imaginou. Hipócrita, fariseu, quer destruir a reputação da outra pessoa. E eles falavam do próprio Cristo. Ele, ao invés de brigar com eles, ele disse, eu vou contar umas histórias para vocês. E ele começa contando o seguinte. Então Jesus lhes contou uma parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá seus amigos e os vizinhos e dirá, alegrem-se comigo,
pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Eu tenho pensado muito, até já repeti nas outras ministrações, quem está repetindo a caminhada comigo está ouvindo de novo, essa perspectiva de que nós julgamos muito o que fazemos com atos religiosos. Podemos até pensar que no último dia, se nós merecermos, se nós fizermos tudo direitinho, se nós formos fiéis nisto, naquilo e naquilo, somando isso com o sacrifício de Cristo, nós seremos salvos. É como se o sacrifício de Jesus fosse incompleto. Jesus morreu na cruz e me livrou dos pecados passados, agora é comigo. Ele livrou da metade, o resto agora é comigo. Meu Deus do céu! O sacrifício de Jesus é insuficiente? Se nós chegarmos na porta do céu e Ele próprio disser, o que é que posso fazer por você? Por que eu devo deixar você entrar nesse lugar santo? E aí você vai dizer, olha, eu fui crente durante 50 anos, eu falei em línguas, entreguei o meu dízimo, eu fui cooperador na igreja, em todos os eventos, todas as atividades da igreja, fui obreiro, fiz tantas coisas, expulsei demônios, orei por enfermos, eles foram curados, como se isso fosse fruto. Isso não é fruto, isso é meio. E o Senhor vai perguntar, mas onde está o teu fruto? E não é o fruto que te coloca lá. O fruto só é possível quando nós estamos ligados à raiz. Em João capítulo 15 vai falar, eu sou a videira e vós os ramos. Quem não estiver ligado a mim não produz o fruto. Se não estivermos ligados a Cristo, não há possibilidade de se produzir fruto. Pela sua força, pela minha força, é impossível. Dessa maneira, irmãos, nós precisamos pensar sobre pessoas que estão fora do aprisco. Nós estamos acomodados com a nossa vidinha cristã, acomodados com a nossa condição. Está tudo muito bom. É tão bom, tão boa a comunhão dos santos. É tão agradável a minha igreja, o meu povo, a minha congregação. Olha que povo maravilhoso, que louvor, que palavra, que isso, que aquilo. E vai para casa, tem um filho que não é convertido e não dobra os joelhos para interceder por ele. Já fez algumas vezes, mas se cansou. Isso não tem jeito. É um cunhado, é um pai, é uma mãe. Eu tinha dúvidas sobre a conversão da minha mãe. Quando ela estava já em estado terminal no hospital, já com falhas na memória, tinha dia que ela nem me reconhecia. Cada vez que eu entrava, eu pensava assim, eu vou orar por ela e pedir que ela faça uma oração de confissão e entrega. Eu podia até ficar com vergonha disso. Pensar assim, não, ela já frequentou a igreja, já foi batizada, nem precisa disso. Eu falei, meu Deus, eu estava me preparando para sair do país, para fazer uma viagem missionária para a África. Eu falei, por que é que eu vou para o outro lado do mundo, se a minha própria mãe eu não tenho certeza sobre a salvação dela? Eu posso fazer alguma coisa por ela? Somente orar por ela e crer na ação do Espírito de Deus. E assim eu fiz. Tanto é que eu tive que viajar e fui. Eu estava na África, depois de um ciclone, o país de Moçambique devastado. O que a gente estava vendo lá era coisa horrível. No meio de um campo de refugiados, que eles chamavam de campo de acomodação, eu recebo a notícia de que minha mãe morreu. Algumas pessoas começaram a fazer contato comigo através das redes sociais, me criticando. Você não vem para o enterro dela? Como assim? Como as pessoas dizem, querendo cancelar, né? Fazendo todas aquelas pressões, eu falo, não, eu não vou. O que tem agora lá é só um corpo. Com a minha mãe, eu convivi e cuidei enquanto eu pude, enquanto ela estava viva. Vamos voltar lá no Éden. Quando o Senhor coloca os anjos nas portas do jardim, que o homem foi expulso com a sua mulher, com espadas flamejantes,
para impedir que eles tomassem da árvore da vida e vivessem eternamente, não foi punição. Sabiam disso? A gente pensa, mas que maldade, deixa os coitadinhos viverem. Poxa, nós estamos nessa desgraceira aqui por causa deles? Tem gente que diz, por causa de uma maçã, vai ser feliz demais, né? Mas não foi nada disso. Naquele momento o homem estava perdido, separado da glória de Deus. Se ele toma da árvore da vida, ele entra na eternidade. E no momento em que nós entramos na eternidade, cessa toda e qualquer possibilidade de reconciliação com Deus. O tempo é a única possibilidade que nós temos de reconciliação com Deus. Por essa razão, nós não intercedemos por aqueles que já morreram. Por essa razão, quando nós vamos a um velório, nós vamos por aqueles que ali estão, pelos familiares, para levar consolo, para orar por eles, para ampará-los, sabendo que aquele que encerrou a sua vida já tem definido o seu futuro. Eu vejo algumas pessoas, quando morre uma avó, uma mãe, um parente querido, que querem dar um jeitinho, falam, não, eu tenho certeza que Deus reservou um lugarzinho especial lá para o céu. Talvez pelas cotas, né? Isso é bonzinho, né? O Evangelho não é inclusivo. Põe isso na cabeça. Ele não é inclusivo nesse sentido. Ele é exclusivo daquele sobre o qual está o sangue do Cordeiro. O Senhor contou essa parábola para falar daqueles que estão fora. Pense naqueles que estão fora e depois, ao chegar em casa, faça uma lista. Não seja relapso. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Quando chegar na eternidade, você talvez não vá sofrer por isso, porque a eternidade será perfeita. Mas você poderá sentir falta de pessoas que você poderia ter sido usado por Deus para abençoá-los. E o sangue dessas pessoas será requerido da sua mão. Isso não é ameaça. Isso é palavra de Deus. Ore, fale, dê exemplo. E saiba que você não pode convencer ninguém. Não faça propaganda da igreja. Vamos para a minha igreja, vamos lá que o pastor prega, vamos fazer tal coisa. Está errado. Que a sua vida seja uma carta viva. Se a sua vida está torta, endireita. Busca do Senhor o discernimento. Encha com o Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor conta uma segunda parábola, que está ligada a essa. Ele está contando, os fariseus estão lá na porta. Ele está conversando com os seus discípulos, mas ele está dando um recado para eles. A importância de buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois ele conta a parábola das dracmas ou das moedas perdidas, ou da moeda perdida. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Queridos, não há fruto melhor de oferta a Deus do que um pecador arrependido. Não há nada que seja o objetivo da boa notícia do Evangelho do que isso. Tudo mais é cosmético, é fantasia, ou a nossa religiosidade. A gente pode ficar fazendo festa de comemorações e de celebrações sem olhar para a realidade do reino dos céus, do reino de Deus, em contraste com o império das trevas. Não ponha na sua cabeça que tem a mesma proporção e força, como se Jesus e o diabo tivessem uma queda de braço para ver quem vai levar melhor. Não! O diabo é apenas um anjo caído, já condenado, mas ainda está vivo e ativo com os seus anjos no planeta Terra. São anjos que circulam entre nós, são invisíveis, podem tomar a forma que quiserem, não há parede, não há limites que os controlem. Só quem os controla é a potente mão de Deus. Só quem os controla é a potente mão de Deus. Essa história da mulher é intrigante.
A gente pensa assim, mas a mulher fazer uma festa por causa de uma moeda. Que miséria é essa? Tem nada a ver com o que nós pensamos de moeda. Era uma certa quantidade de prata, como um dote, que ela tinha como um seguro, porque uma mulher, quando ficava viúva, ela podia morrer de fome, ninguém ajudava. E ela tinha condições, com aquele dinheiro, procurar a sua família, procurar um meio de sobreviver para prolongar um pouco mais a sua vida. E ela perde um pouco disso, fica desesperada. Mas o foco não é a mulher nem a moeda. O foco é aquele que está perdido dentro de casa. Perdido dentro de casa. Como assim? Nós temos pessoas perdidas dentro das nossas casas. Temos pessoas perdidas, às vezes os nossos filhos, sobrinhos, pai, mãe, esposo, esposa. E nós temos que ser instrumentos de Deus para alcançar essas pessoas. A figura de varrer a casa é a ação do Espírito de Deus fazendo a limpeza ou a santificação ou o que é necessário na casa para que aquele valor seja encontrado. A ovelha perdida sabia que estava perdida. A moeda perdida não sabe que está perdida. Tem gente frequentando a igreja que não sabe que está perdida. Carecem das nossas orações. Tem gente no ministério que não sabe que está perdido. Carecem das nossas orações. Na ovelha perdida representa o ministério do Senhor Jesus, trazendo com o seu sangue do cordeiro para a salvação, para a remissão dos pecados. Da moeda perdida representa a ação da igreja, iluminada pelo Espírito Santo, para poder trazer aqueles que mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do povo de Deus, não sabem da sua perdição. Talvez aqueles filhos de Abraão, religiosos, descendentes de Davi, mas que não reconheciam o Messias. E a terceira parábola é aquela que nós todos conhecemos do filho pródigo. Aquele que estava em casa, chama o seu pai e diz: pai, me dá a minha parte da herança. Eu fico pensando, se meu filho falasse isso para mim, eu não tenho nada de herança para dar para ele. Mas se ele me pedisse isso, eu ficaria tremendamente decepcionado. É como se ele dissesse assim: pai, eu quero que você morra. Dá a minha parte que eu vou embora. Primeiro, porque iria para longe de mim. Segundo, porque queria tirar de mim em vida aquilo que eu dependia para a minha própria subsistência. O pai divide entre os dois filhos e permite que o filho vá. Nós, como pais, temos que levar os nossos filhos conosco para a casa do Senhor, para aquilo que fazemos no ministério, na vida, na igreja. Até uma certa idade, há um momento em que eles se julgam donos das suas próprias vidas e começam a andar pelos seus caminhos. Ou há crentes que vão embora. Alguns de nós dizem: não prestava, nem era convertido mesmo. A gente julga muito. E nós temos que olhar, todos carecem da glória de Deus. Todos merecem. Merece não, né? Ninguém merece nada, né? Todos pela graça da nossa parte, eles são merecedores das nossas orações. E nós temos que clamar. Quem sabe fazer a lista da centésima ovelha, daqueles que queremos alcançar. Fazer a lista daqueles que nós temos que estar entre nós. Talvez nem possamos divulgar isso, mas que nós sabemos que podem ser joio no meio do trigo. Que são pessoas que estão dentro da casa, mas não se converteram. Eu conheço pessoas que estão há 30 anos na igreja, mas nunca deram sinais de arrependimento. Aprenderam o jeitão de ser da igreja, mas não se converteram. Quando eu falo aqui, eu me lembro, é um julgamento. Não vou dizer isso para ninguém quem é, mas eu oro por essa pessoa, para que o Senhor os resgate. E o terceiro tipo é como o filho pródigo, aquele que sai, vai para o mundo, desperdiça a sua vida e vive dissolutamente. A gente ora por ele e o traz de volta. Não é como se ele voltasse a ser filho. Não é como se ele estivesse se convertendo agora. O pai disse: o meu filho estava morto e reviveu.
Meu filho estava perdido e foi achado. E o recebe com festa. Eu sei que isso incomoda alguns crentes. A pessoa sai, vai para o mundo, vive um monte de coisa, alguns ficam até com inveja do que eles estão vivendo. Quando volta, tá vendo lá todo mundo dando atenção, cara, a gente que está aqui o tempo todo, igual o outro filho. Agora tem a oportunidade, está aí, ó, todo mundo babando, a pessoa foi e aprontou todos, eu nem acredito nisso, não vai durar. Quando, na verdade, nós devemos dar graças a Deus, porque a festa no céu, a alegria do Senhor, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Lembre-se, meus irmãos, nós temos a boa semente, que é a palavra de Deus. Porque o próprio Senhor é a palavra. Porque Ele próprio diz que haja luz, e a luz, tudo é criado a partir da palavra. Lá em João diz que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Se a palavra está em nós, e se nós vivemos a palavra, nós seremos agentes do Senhor para a salvação. Fora isso, não é evangelho. Fora isso, é religião. Fora isso, é qualquer outra coisa que a gente está vendo por aí. E nós podemos passar muito tempo lembrando de outras coisas e nos esquecendo daquilo que é central na palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a baixar essas cabeças agora. Vamos falar com Deus. Pense sobre as pessoas que você gostaria de alcançar com a pregação do Evangelho. Pessoas não convertidas. Dê nomes a eles. Fale com Deus sobre eles agora. Se comprometa diante de Deus. Fala, usa-me, Senhor, para alcançar tal pessoa. Isso é um compromisso sério. Você está se comprometendo diante de Deus com pelo menos uma pessoa. Vocês já imaginaram? Se no ano de 2025, cada um de nós trouxer mais uma ovelha, nós temos, ao final do ano, o dobro de pessoas servindo nessa comunidade, porque o Senhor mesmo trouxe através de nós. Lembre-se de outros que estão dentro das nossas casas, dentro da igreja, que ainda não se converteram. Ore por elas. E pensa naqueles que já passaram aqui. Não sei quantos anos tem essa comunidade, mas quantas pessoas que passaram por aqui, que estão vagando, perdidas, desejando comer a comida dos porcos e ninguém lhe dá nada. E o Senhor pode trazê-los de volta. Esse pode ser o ano da restauração. Esse pode ser o ano do Senhor trazer de volta. Esse pode ser o ano desse espaço não caber mais, porque Ele mesmo traz no caminho aqueles que estão a caminho do reino. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus nos abençoe, irmãos.